Bom dia novamente, senhoras e senhores deputados. Um agradecimento particular ao Sr. Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, ao Engenheiro Carlos Mineiro Aires, que está aqui a participar neste processo de especialidade agora noutra condição. Tem colaborado com este grupo de trabalho desde o início e queria destacar e cumprimentar o Sr. Engenheiro justamente por isso, pela forma como tem cooperado com este processo relativo às ordens profissionais. Julgo que conhece a metodologia desta audição, portanto, o Sr. Engenheiro tem 10 minutos de intervenção inicial, depois os grupos parlamentares farão as questões que entenderem e o Sr. Presidente voltará a responder em intervenção final. Não havendo nenhuma questão prévia, agradecer uma vez mais e dar a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, ao Engenheiro Carlos Mineiro Aires. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, deputada Joana Sá Pereira, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado pelo convite e eu vou passar a fazer a minha intervenção inicial, tentando não ultrapassar o tempo. Como Vossa Excelência sabem, sou atualmente o Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, nomeado por uma resolução do Conselho de Ministros e, nessa condição, não me compete e até deve ter algum recato a comentar propostas de lei oriundas do Governo, para que não possa ser acusado de estar a extravasar as competências do órgão a que presido, o Conselho Superior de Obras Públicas, e até incorrer em eventuais incompatibilidades institucionais inerentes ao cargo, cujos limites de atuação estão perfeitamente definidos no Decreto Regulamentar 82/18, 4 de setembro, que criou o CSOP. Certamente compreenderam a minha posição, mas não quis deixar de atender ao convite como foi dirigido enquanto Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, constituído na esfera da Comissão pelo Grupo de Trabalho, aliás, o convite foi dirigido pelo Grupo de Trabalho, constituído na esfera da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, com conexão à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades, Garantias e à Comissão de Saúde para a realização de uma adição presencial a este propósito. Entendam, pois, as minhas palavras e declarações como contributos que advêm da minha experiência associativa e profissional e das preocupações que o Conselho Superior de Obras Públicas pode ter em relação à regulação profissional da engenharia e arquitetura em Portugal. Nada mais me move, pois, se tal ocorresse, teria sido forçado a declinar o convite que o Grupo de Trabalho me dirigiu para estar aqui, o que, todavia, faço com muito gosto, como, aliás, sempre o fiz. Como sabem, também fui dirigente da Ordem dos Engenheiros entre 2010 e 2012 e 2016, aliás, 6 anos como Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, com assento no Conselho Diretivo Nacional, e de 2016 a 2022 como bastonário que presidia o Conselho Diretivo Nacional. Por isso conheço bem o assunto, sobretudo o caso da Ordem dos Engenheiros, mas também o papel de todas as outras ordens, dado que também fui eleito Presidente do então Conselho Nacional das Ordens Profissionais, onde estive entre julho de 2020 e maio de 2022, uma estrutura que, de alguma forma, é informal, mas que hoje, suponho, integra todas as ordens profissionais em Portugal e que, se diga, não são nada poucas. Abundam. No caso da Ordem dos Engenheiros, que eu julgo constituir um exemplo de algumas das contradições da argumentação para esta alteração legislativa, dizia eu, a Ordem nunca impediu práticas que limitem ou dificultem o acesso à profissão, e até nem defende a imposição de estágios profissionais, sendo apontada como exemplo a seguir no que toca à admissão de profissionais oriundos de países extracomunitários, com especial relevância na esfera da lusofonia e também da América Latina. Também nunca defendemos ou tomamos posturas e atuações de natureza sindical, porque é um papel que não compete às ordens, e sabemos a quem compete. Todos os membros da Ordem dos Engenheiros são obrigados a frequentar com aproveitamento um curso de Ética e Deontologia, o que diferencia em muito a nossa forma de pensar e estar. Todavia, existe um aspecto particularmente importante que a OCDE e a Autoridade da Concorrência não compreenderam e que é o seguinte. A engenharia é uma profissão de risco e de responsabilidade pública e criminal, o que exige que a sociedade, ou seja, os destinatários dos serviços, estejam tranquilos quanto à formação, competência e adequada competência e experiência dos profissionais de engenharia.
A queda do edifício ou de uma ponte, a inadequada cautela no dimensionamento para que o edificado resista aos sismos, a garantia do adequado tratamento e distribuição de água para consumo humano, a aptidão para o exercício de funções informáticas que podem pôr em causa uma cadeia de produção, um ataque cibernético e dados vitais do Estado, ou a paragem do aeroporto ou de um hospital, são entre centenas de situações que poderia enumerar exemplos do que é a profissão e a exposição de um engenheiro. Querer fazer perpassar a ideia de que uma formação de ciclo curto de 3 anos, pré-Bolonha, para efeitos do exercício da profissão, é igual a um mestrado ou uma licenciatura de 5 ou 6 anos e igual a quem já tem experiência adquirida, não é correto e até demonstra ignorância. É de uma evidência tal. Por isso, a única barreira natural que a Ordem dos Engenheiros tem é não permitir o acesso, não permitir o exercício universal, porque diria irresponsável, de determinados dados de engenharia que existem conhecimento específico e experiência, o que só o tempo garantirá, com o objetivo de proteger e defender os destinatários dos serviços. Para mim, enquanto engenheiro, esta evidência é límpida e necessita de ser acautelada, o que agora, de certo modo, até está garantido. No entanto, o Estado delegou nas ordens profissionais a regulação da profissão, livrando-se dos custos e da burocracia da administração pública, mas ainda tem um problema por resolver. A regulação pressupõe a definição e listagem exaustiva dos atos regulados, sendo que, enquanto parte interessada, obviamente não pode ser a Ordem a fazê-lo, mas o Estado também não o faz, não legisla e cria um vazio na regulação. Portanto, é fundamental que os atos sejam regulados em todas as especialidades. A existência de um elenco de atos de engenharia por especialidade de engenharia, tal como consta do parecer da Ordem, é uma exigência de elementar bom senso. Para defender os objetivos para defender os destinatários dos serviços, diria, o principal objetivo das ordens profissionais é que o Estado tem efetivamente que listar quais os atos que deve regular e todas as especialidades em que é urgente fazer. Ora bem, quanto à proposta de lei em concreto que altera os estatutos das associações, abrange no que pode interessar ao Conselho Superior de Obras Públicas a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Engenheiros Técnicos e também a Ordem dos Arquitetos. Preocupações que, enquanto Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, posso ter. Que a regulação destas profissões, que se complementam, não são profissões antagónicas, e que o Estado delegou nas ordens seja garantida e que a qualidade e competência de quem exerce seja efetivamente acautelada por quem, nos termos da lei, os pode fazer, que são as ordens profissionais. Quanto à alteração do Estatuto da Ordem dos Engenheiros, tanto quanto sei, o atual bastonário já transmitiu à Assembleia da República as posições da Ordem dos Engenheiros, pelo que pouco ou nada devo acrescentar. Saúde, todavia, a referência nova de defender os interesses dos destinatários dos serviços, porque o foco é esse, designadamente através do bom exercício profissional do engenheiro, sem prejuízo das atribuições do provedor dos destinatários. Garantir que a profissão observa o princípio da livre concorrência, bem como as regras da defesa da concorrência e da proteção contra a concorrência desleal, até seria, no caso da Ordem dos Engenheiros, redundante, porque sempre foi um princípio fundamental da Ordem e consta do seu próprio Código de Ética e de Ontologia. O número 3 do artigo 7, onde é referido que são atos de engenharia os que a legislação expressamente consagra, e que o número 4 refere-se que o disposto no número anterior não prejudica o exercício dos atos deles previstos por pessoas não inscritas da Ordem, desde que legalmente autorizados. Isto está algo confuso, porque se o Estado não determina quais é que são, por lei, quais são os atos que estão sujeitos à regulação, e depois diz que até há pessoas que, não estando inscritas na Ordem, podem fazer esses atos, eu diria que isto é a negação da regulação e constitui matéria de preocupação para mim, enquanto Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, porquanto não vislumbramos o racional desta disposição. O número 7 volta a estipular uma regra que o Estado não cumpriu, não vai cumprir e que, nesse contexto, seria dispensável.
que é os trabalhadores de serviços e organismos da administração direta e indireta do Estado, das regiões autónomas, das autarquias, prestadores de serviços e demais pessoas públicas coletivas, que pratiquem no exercício das suas funções atos de engenharia, realizem atos de verificação, aprovação, auditoria, fiscalização sobre os atos, devem estar validamente inscritos como membros efetivos da Ordem. Isto é mentira, isto não é cumprido, isto é falso, isto tem sido recusado pela administração pública, pelas instituições de relevo e até pelo próprio sector empresarial do Estado. E é injusto que haja colegas engenheiros que estejam nestes organismos públicos e na administração, desde logo nas câmaras municipais, a julgar atos de outros pares, supostamente pares, porque não estão inscritos na Ordem, no caso deles, e não estando inscritos na Ordem, não estando sujeitos às mesmas regras, nomeadamente disciplinares e de poder de reclamação. Depois temos aqui algumas coisas que, efetivamente, não deixam de ter alguma graça. O novo Conselho de Supervisão, previsto no artigo 40A, na página 169, que é o órgão de supervisão, é independente no exercício das suas funções. É composto por 5 membros, 3 eleitos por sufrágio universal, direto, secreto e periódico, por um método de representação proporcional ao número de votos obtidos nas listas candidatas. Isto significa o quê? Que o bastonário eleito irá eleger a maioria dos membros deste órgão, que, por sua vez, entre eles, vão escolher o presidente. E, deste modo, o tal Conselho de Supervisão, que seria independente, passa a ser um órgão de total confiança do bastonário. Elementar. Isto vai ser montado assim. Sem querer colocar em causa a alegada independência e seriedade das pessoas que virão a integrar, é caso para dizer, no meu ponto de vista, que a montanha pariu um rato. O Conselho de Supervisão depois é assessorado por juristas com mais de 5 anos de experiência e dispõe de pessoal administrativo necessário para o respectivo secretariado de apoio, e os membros podem ser remunerados. Isto é um bocado... Alguém avaliou os custos disto? Alguém avaliou se as ordens têm capacidade para suportarem estes custos? E a Ordem vai suportar custos de um órgão que não é isento, porque é eleito da forma que eu o disse. Da mesma forma, também é nomeado o provedor dos destinatários dos serviços, que também é premiável à escolha de alguém da confiança da lista afeta ao bastonário, que ainda por cima será remunerado também. O provedor é uma personalidade independente, não inscrita na Ordem, designada pelo bastonário sob proposta do Conselho de Supervisão. Se o Conselho de Supervisão está formado por uma maioria de afeto ao bastonário, obviamente que irá escolher um provedor de cuja independência eu me permito, a priori, ter alguma suspeição e desconfiança. O Conselho de Supervisão e o provedor podem ser escolhidos a dedo e remunerados. Isto é a melhor forma de tirar a independência, pois ficarão sempre nas expectativas do que o bastonário lhes poderá oferecer, apesar de ser a Assembleia Representante depois a aprovar ou não. Por outro lado, a preocupação de incluir personalidades puras e imaculadas, virgens diria, que não estão incluídas em quaisquer ordens, é, em minha opinião, obtusa e tendenciosa. E parte do princípio que os membros inscritos em ordens profissionais serão corporativos e pouco sérios. Isto é injusto, é uma avaliação ingrata, e basta reparar no que sucede em outras áreas da nossa vida coletiva, nas quais as associações profissionais nada têm a ver ou interferem, para se perceber que estas posturas nada têm a ver com associativismo profissional, mas com interesses de grupos ou de obediências. E, portanto, esta coisa de dizer que você está inscrito numa ordem, não pode integrar um órgão de supervisão de outra ordem, eu até desconfio se, em termos constitucionais, se isto não é coartar alguma liberdade às pessoas. Quanto ao outro diploma que altera o regime jurídico da Constituição e funcionamento das sociedades profissionais de engenheiros, abrangidas por associações, eu reparei e li com atenção que a Ordem dos Engenheiros, as Ordens dos Engenheiros Técnicos e a Ordem dos Arquitetos pronunciaram-se, portanto, nada tenho a acrescentar. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada a nós, Sr. Presidente, pela reflexão que nos deixou aqui. E é agora a vez de ouvirmos os grupos parlamentares aqui presentes. Eu começo por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Hugo Costa. Muito obrigado, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho. Cumprimentar o Engenheiro Mineiro Aires. É um gosto estarmos aqui na Assembleia da República com
com o Sr. Engenheiro, que tem sempre estado disponível para este e para todos os temas ao longo das várias funções que tem desempenhado para a Assembleia da República, e isso deve ser valorizado. Cumprimentar também os Srs. Deputados. Em primeiro lugar, estamos num momento de especialidade. Tivemos uma proposta inicial, uma lei inicial, que está aprovada, que está promulgada, que o Tribunal Constitucional decidiu que era constitucional, e neste momento estamos na parte da especialidade dos estatutos das diferentes ordens. E, naturalmente, da parte do Sr. Engenheiro, estamos mais numa lógica de quer da Ordem dos Engenheiros, não pelas funções que teve, mas pelas suas atuais funções, mas naturalmente tem mais experiência naquela que é as Ordens dos Engenheiros, também da Ordem dos Engenheiros Técnicos e também da Ordem dos Arquitetos. Naturalmente sabemos que esta lei teve como objetivos separar as funções da regulação e da representação, reduzir a lista de atividades reservadas, também a questão de eliminar alguns conflitos de interesses, permitir algumas sociedades multidisciplinares e também a questão do combate à precariedade e dos estágios profissionais. Sei que na parte da Ordem dos Engenheiros isso não era um problema, na parte da Ordem dos Arquitetos também foi referido pelo Presidente da Ordem dos Arquitetos que aquele contexto colocaria até mais dificuldades ao acesso à profissão do que o atual contexto, e da Ordem dos Engenheiros Técnicos é um não problema, se me permitem. Por isso, percebemos bem essa importância. E também dizer que, segundo foi dito, nomeadamente para a Ordem dos Engenheiros e para a Ordem dos Engenheiros Técnicos, a proposta do Governo para os estatutos, em grande medida, ouviu aqueles contributos da Ordem. Já não estamos a falar das discordâncias iniciais que podem ter existido em relação à proposta de lei que regula que foi aprovada e que hoje é lei. Estamos a falar dos estatutos das ordens. Foi dito que, quer da parte da Ordem dos Engenheiros, quer da parte da Ordem dos Engenheiros Técnicos, que existia, com alguns ajustes que naturalmente vamos ver na especialidade, mas que existia uma grande aproximação entre aquelas que foi a proposta do Governo e a proposta das duas ordens. Na caso da Ordem dos Engenheiros, há ali uma questão muito particular que tem a ver naturalmente até com as próprias especialidades. Eu penso que na altura a licenciada Bastonário teria dito qualquer coisa, que é óbvio que a engenharia de Minas não é uma engenharia informática e tem que ser tratada naturalmente de forma diferente. Desculpe estar a falar destas duas áreas à partida tão dispares, mas naturalmente nem a engenharia química será igual à engenharia eletrotécnica e todas as outras áreas. Por isso também dizer que estamos disponíveis para fazer essa análise e esse trabalho, e por isso agradecer novamente ao Sr. Bastonário. Na casa dos arquitetos também existiram algumas questões que estamos a analisar, nomeadamente até sobre aquela questão que foi levantada pelo Presidente da Ordem dos Arquitetos, que segundo ele era o grande problema que ainda existia, nomeadamente, por exemplo, o facto de num município um projeto de arquitetura não ser visto por um arquiteto, por exemplo. Foi uma questão muito concreta que ainda estamos a analisar na especialidade e, no fundo, é sobre estes assuntos mais particulares que as ordens colocaram, quer dos engenheiros, quer dos arquitetos, porque, na caso dos engenheiros técnicos, existe uma grande concordância em relação a todo o Estatuto. Queria abrir também, da parte do Sr. Engenheiro, algumas notas sobre estas questões mais finas da proposta. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Hugo Costa. É a vez de ouvirmos o grupo parlamentar do PST e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Mendes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Engenheiro Carlos Mineiro Alves, caras e caros colegas, caras e caros colegas, o Sr. Engenheiro está aqui enquanto Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, mas na exposição que referiu, não só focou as suas limitações enquanto Presidente do órgão, o facto de ter sido nomeado pelo Governo, mas deu-nos um contributo muito valioso, dada a sua experiência profissional enquanto engenheiro, mas também na Ordem dos Engenheiros, com largos anos de experiência na Ordem dos Engenheiros. E, portanto, o primeiro registro que me apraz efetuar é esse. O segundo, o Conselho Superior de Obras Públicas tem sido chamado, como é nos estatutos ou dos regulamentos, a pronunciar-se sobre obras públicas.
fez uma análise pormenorizada e aprofundada quando foi do PNI 2030, como todos sabemos, e vivemos num tempo de lançamento de grandes obras públicas, que estão em curso algumas, outras que serão lançadas durante esta década, normalmente aeroportos, ferrovias. Mais dia, menos dia, teremos necessidade de fazer grandes intervenções nos portos portugueses, novamente. E, portanto, o Conselho Superior de Obras Públicas e a Engenharia Portuguesa, com certeza, que será chamada a colaborar nesses projetos, a dar o seu contributo para engrandecer a engenharia portuguesa, que é reconhecida aqui e além fronteiras. Em relação ao assunto que nos traz, e como o Sr. Presidente bem referiu, as preocupações que aqui manifestou relativamente à matéria que estamos a analisar, na especialidade, vão ao encontro daquilo que várias ordens também nos transmitiram, em especial a Ordem dos Engenheiros, que também cá esteve, e, por vezes, há aqui alguns contrassensos, quase uns paradoxos, entre os propósitos da legislação e aquilo que, num articulado seguinte, não é assim tão claro e pode pôr em causa as boas intenções do legislador. Nomeadamente a questão do provedor, do conceito de supervisão, dos estágios remunerados, o que são atos sujeitos à regulação e aqueles em que pode haver abertura para outros técnicos ou peritos que não estejam inscritos nas ordens. E, sobretudo, no caso dos provedores e do Conselho de Supervisão, são remunerados, mas existem ordens e que o bastonário não é remunerado, porque não quer ser remunerado. E, portanto, pode haver aqui, realmente, zonas de fricção, que neste momento não existem, mas a prazo, com a manutenção da atual proposta, na especialidade poderão criar aqui atritos e até algumas barreiras que nós não queremos que as ordens venham a incorrer. Ou seja, nós queremos, de certa maneira, que as ordens façam alguma regulação dos atos, já dado que o Estado nem sempre acompanha a evolução destas profissões, mas que depois não se transformem em órgãos burocráticos de inação. A última coisa que nós podíamos querer é termos as ordens como quase aquela imagem terrível que nós ainda hoje temos de alguns órgãos do Estado, em que a burocracia domina o expediente que é necessário à boa concretização dos projetos. E, portanto, as questões que lhe queria colocar, que aqui já aflorou também, a questão das licenciaturas pós-Bolonha dos 3 anos, a necessidade de termos formações de 5 anos, e aqui o papel das ordens profissionais, e também a participação nos projetos na engenharia portuguesa de peritos externos, de engenheiros externos. No passado nunca houve grandes limitações nesta matéria que eu conheça, porque muitas vezes os engenheiros externos vêm em consórcios, vêm a convite de empresas portuguesas, de gabinetes projetistas portugueses, e, portanto, as questões de inscrição na ordem ou de ter o cartão europeu estão resolvidas a priori, não vejo engenheiros a vir de mala para a Europa fora para chegar aqui e bater à porta para vir trabalhar numa empresa de engenharia. Quando vêm, já vêm com esses procedimentos administrativos resolvidos. Mas eu gostaria que, em relação a esta matéria, numa altura em que nós precisamos de engenheiros, mais engenheiros formados em Portugal, mas porventura também sermos, receptivos à vinda de engenheiros dos exteriores, sei que com a atual lei, o Sr. Presidente, e com a sua experiência profissional, vê que poderemos acalentar alguma esperança de haver um reforço da engenharia portuguesa, de formação da engenharia portuguesa e de quadros de engenharia portuguesa, ou não, ou se, digamos que esta alteração da atual lei que enquadra as ordens profissionais nada vai resolver, a seu entender, no futuro. É só, muito obrigado. Muito obrigada a nós, Sr. Deputado. Por nada, não chegou sequer a atingir portanto, foi absolutamente cumpridor do tempo que estava destinado ao seu grupo parlamentar, ainda deixou um crédito de 5 segundos. É a vez do grupo parlamentar do Chega e, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Começo por cumprimentar o engenheiro Carlos Mineiro Aires, Presidente do Conselho Superior das Obras Públicas, bem como todos os senhores e senhores deputados. Como nota inicial, o Chega não pode deixar de criticar a forma como todo este processo está a ser conduzido. O PS, à semelhança do que fez com as próprias ordens, está agora a pressionar ilegitimamente a Assembleia da República, os grupos parlamentares, assessores e funcionários, ou à lei das ordens até 13 de outubro, ou então perdem-se verbas do PRR.
Isto é um convite claro a que não se faça um escrutínio sério do que está a ser proposto, que não sejam consideradas centenas de propostas de alteração propostas pelas ordens, nem que exista uma verdadeira reflexão sobre a matéria. Uma vez mais, o poder absolutista do PS a imperar nesta Casa, que se quer democrática, e que deveria acolher com bom senso considerações que impactam diretamente no futuro dos profissionais, na qualidade dos serviços prestados e, sobretudo, no interesse público. Por outras palavras, com este aceleramento estonteante, o país terá de ficar com uma lei que é má, que está repleta de erros, que afeta negativamente milhares de profissionais por total incompetência do Governo. Acrescentar que pelo menos 20 ordens profissionais refutam que a revisão do seu regime jurídico seja exigência do PRR. O Conselho Nacional das Ordens Profissionais declarou mesmo que tal exigência não corresponde à verdade. Dar nota que, ao contrário do que aqui foi informado pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, foi a Ordem dos Engenheiros Técnicos que demonstrou estar praticamente de acordo com esta proposta de lei e não a Ordem dos Engenheiros, que foi extraordinariamente crítica a esta proposta de lei. O Conselho Superior de Obras Públicas é um órgão independente de consulta em matéria de infraestruturas e a sua audição foi requerida pelo PSD. Não enviaram à data contributos escritos sobre a proposta em discussão, porém, importa colocar algumas questões sobre as matérias mais renitentes. E porque falamos em obras públicas, iremos abordar algumas das maiores preocupações dos profissionais da área da construção civil que podem afetar seriamente a segurança de pessoas e bens. Com base na análise dos contributos da Ordem dos Engenheiros, é evidenciado que o desígnio fundamental das associações públicas profissionais, incluindo a Ordem dos Engenheiros, é a salvaguarda do interesse público. Como é que o Conselho Nacional de Obras Públicas olha para os objetivos desta proposta de lei e se entende que os mesmos estão alinhados com a proteção efetiva do interesse público, especialmente no que se refere à qualidade dos serviços e à segurança das pessoas e bens? A Ordem dos Engenheiros expressou preocupações significativas sobre a tipificação dos atos de engenharia e a possibilidade de se criar um vazio legal que possa comprometer a proteção dos destinatários dos serviços. Como é que o Conselho Nacional das Obras Públicas aborda estas preocupações e qual o seu impacto na qualidade dos serviços no setor das obras públicas? Considerando a variedade de diplomas legais que estabelecem atos de engenharia para diferentes especialidades, bem como a partilha de diversos atos com outros profissionais, nomeadamente os engenheiros técnicos, e sabendo que, à partida, o nível de competências do engenheiro formado com 3 anos ou com 5 é totalmente diferente, não deveria existir uma clarificação dos atos reservados só aos engenheiros? E, por fim, talvez seja a alteração que mais vezes é considerada como altamente desrespeitadora daquele que é o papel das ordens, nomeadamente a perspectiva de um órgão de supervisão maioritariamente composto de pessoas externas à profissão venha, de alguma maneira, direta ou indiretamente, gerir a profissão. Qual é o comentário de Vossa Excelência sobre este tema? Muito obrigado. Obrigada a nós, Sr. Deputado Jorge Galveias. Concluímos então a ronda dos grupos parlamentares e é a vez de ouvirmos novamente o Sr. Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, o Sr. Engenheiro Carlos Mineiro Aires. Quando entender, tem a palavra. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos lá ver. Este diploma tem, em relação à versão inicial, eu acompanhei, eu comecei a fazer reuniões aqui na Assembleia, ainda como bastonário, na gênese de tudo isto, acompanhei e depois vi as evoluções. É óbvio que o que estamos aqui a discutir hoje é muito diferente do que apareceu inicialmente, e eu diria que até em alguns aspectos tem aspectos positivos, nos outros mantém-se as críticas que já vinham da lei anterior. Eu recordo-me que na nossa versão anterior do Estatuto, nós, por exemplo, há coisas absurdas, nós já queríamos acabar com os estágios, impuseram-nos estágios de 18 meses. Outra questão foi os congressos em todas as outras ordens, era de 2 em 2 anos, a nós impuseram-nos 3 em 3 anos, não sei porquê, mas ainda bem, é uma poupança. E mais uma série de coisas que não faziam muito sentido. Mas, de qualquer forma, eu queria dizer que
Obviamente que quem compete, eu vou fazer a leitura na qualidade de Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, porque quem compete de defender os pontos de vista de eventuais colisões com os interesses profissionais dos engenheiros, hoje será o atual bastonário, o Conselho Diretivo. Começando pelo Sr. Deputado Hugo Costa, que também cumprimento, que tenho o prazer de encontrar periodicamente, não é por nada, é que nós somos ambos do Ribatejo e volta e meia encontramos por ali, e só por causa disso não é que eu vá lá muitas vezes, mas há uma coincidência quando há convites para algumas coisas, convidam-nos aos dois. Eu diria que há aqui uma diferença entre a Ordem dos Engenheiros em Portugal e noutros países, nomeadamente em Espanha, que é uma diferença que é notória. É que, enquanto a Ordem dos Engenheiros em Portugal é um chapéu e tem todas as especialidades, daí ter os colégios de especialidade, tal como a Ordem dos Médicos também tem. Em Espanha, não. Em Espanha, a cada especialidade de engenharia corresponde um colégio que tem uma gestão autónoma, é como se fosse outra ordem. E, portanto, tenho eleições para o Colégio de Caminhos, Canais e Puertos, que é o CICCP, que é o de Civil, tem para o de Mecânica, tem para o não sei quantos, e todos eles funcionam de forma autónoma, instalações autónomas, e não há um chapéu. Há uma coisa chamada Instituto de Engenharia de Espanha, que é mais uma coisa assim, como as instalações muito dignas e com um ar que tenta fazer esse chapéu, mas não tem qualquer disposição legal ou institucional que lhe faça em relação a isso. E, portanto, é óbvio que, ao contrário do que acontecia no Estatuto anterior e na lei anterior, estavam definidas os colégios, a meu ver mal, porque a engenharia evolui constantemente e os colégios que existem hoje têm que ser adaptados amanhã. Era absurdo que a Ordem não pudesse ter um colégio de biomédica ou de outras especialidades que emergem aeroespacial, em que os engenheiros que eram aeronáuticos estavam todos inscritos em mecânica e não se reviam em serem reconhecidos pela Ordem como engenheiros mecânicos, que eles queriam ser engenheiros aeroespaciais. Isso foi corrigido, mas agora também aparece aqui uma questão que compete à Ordem fazer um regulamento para a gestão dos colégios de especialidade. Este regulamento terá que ser aprovado pela Assembleia de Representantes e depois terá que ser homologado pela tutela. Bom, esperemos que corra bem, porque também se diga que a discussão das áreas de interferência de cada uma das especialidades e dos próprios atos não é fácil. Porque eu vou-vos dar um exemplo, por exemplo, na parte alimentar. Agora há uma especialidade que é engenheiros alimentares, que querem o exclusivo, mas os engenheiros agrónomos sempre fizeram isso. Quando é para fazer demarcações, os civicultores, os agrónomos, os civis, uma série de gente, toda essa gente era que fazia as demarcações dos terrenos e os cadastros, etc. E, portanto, quando se começa a definir atos por especialidade, temos ali uns interesses que vão esticando a corda e vão criando interseções cada vez maiores, isto para dizer muito simplesmente que há atos que podem ser exercidos por mais do que uma especialidade. Não me parece bem que sejam exercidos porque não está inscrito na Ordem, mas isso é outra questão que está aqui que já foi elencada e de qualquer forma também. Quanto à questão, eu não sei se respondi em tudo ao Sr. Deputado Costa. A questão as questões levantadas pelo Sr. Deputado Jorge Mendes, que eu volto a cumprimentar. Efetivamente, o Conselho Superior de Obras Públicas tem um estatuto sui generis. Eu diria que, em relação à versão anterior, é uma versão low cost, porque o único quadro sou eu, e eu estou aposentado e fui convidado para estar lá. Não recebo nada. Eu também não quis. Eu podia ter optado pelo salário de diretor-geral,
mas não recebe nada porque não quer ter exclusividade, é muito simples. E, portanto, também como a minha pensão de reforma, felizmente, é quase equiparada ao salário do diretor, achei que não devia estar a sobrecarregar o LNEC, que é quem paga os custos disto, porque o CSOP não tem autonomia financeira, não tem autonomia administrativa nem nada. E depois tenho uma senhora, que é partilhada lá com o LNEC, que faz o secretariado, e, na verdade, o CSOP parece uma sociedade unipessoal, que sou eu e mais a secretária que me foi cedida pelo LNEC. E quando é preciso vir aqui, mostraram agora uma viatura, e vim aqui, obviamente, e o LNEC tem-nos acolhido muito bem. Isto para dizer que pronto, há estas questões, efetivamente, das remunerações do Conselho de Supervisão e do Provedor, que eu também já abordei há bocado, que são coisas que nos fazem alguma como é que é dizer, impressão. Então, se calhar é uma palavra engraçada para isso, porque isto é imposto de alguma forma, e depois de eu ter explicado como é a forma de eleição disto, porque isto, ao fim e ao cabo, da fase inicial, que era o Governo a nomear, que nos pareceu completamente inaceitável, passámos para uma fase em que o resultado pode ser frouxo. Frouxo. Porque se essas pessoas vêm numa lista afeta ao bastonário e são eleitas e distribuídas proporcionalmente pelo número de votos que cada lista teve, isto vai dar que a maioria de todos estes órgãos vão ser dominados pelo bastonário, vão ser pessoas dóceis e que, obviamente, vão tratar as coisas. Eu preferiria outro modelo, não o modelo de impor a alguém, ou o que quer que fosse, e muito menos impor um salário. Porque isto, se pensam que os membros do Conselho de Supervisão vão passar os dias, de manhã à noite, a suarem, bem como o provedor, esqueçam. Esta gente vai lá uma vez de 15 em 15 dias. E o direito, eu admitiria que teriam senhas de presença ou coisa assim, agora um salário não. E é óbvio, quanto mais bem remunerados forem, mais obedientes hão de ser. A lei da vida é esta. Eu não estou a levantar suspeitas, não estou a duvidar de ninguém, eu nem sei quem é que são as pessoas, portanto, não estou a levantar aqui falsos testemunhos. Agora, há formas, obviamente, com uma remuneração confortável de domar as pessoas. E eu não percebo tanto mais, porque eu, por exemplo, eu digo, qual é que é a razão? Tenho uma experiência que eu tenho, porque é que eu não posso pertencer a um órgão de supervisão de uma ordem em que eu tivesse alguma capacidade para opinar? Eu também, não vou sapatear além da chinela, eu negar-me a pertencer a um conselho de supervisão da ordem dos médicos. Porque eu ia para lá fazer um papel algo absurdo e diria até quiçá, ferido de ignorância. E, portanto, isto de estar a chamar personalidades de mérito, é preciso perceber que se essas personalidades de mérito nunca tiveram nada a ver com a profissão, nós vamos cair num mar de académicos, atenção, é o que vai conduzir isto. Eu não tenho nada contra os académicos, mas nós estamos a falar de associações profissionais ligadas à profissão. A profissão dos académicos é dar aulas, não é exercer a profissão. Salvo raras exceções, é assim. E eu sei do que é que estou a falar também, e, portanto, isto corre-se algum risco de entrarmos aqui em ineficiências. E, portanto, eu acho que isto, como sou deputado disto, isto já foi discutido na especialidade, agora estamos aqui no miúdo, digamos assim. Se calhar havia a altura de pensar algumas coisas, porque, sei lá, senhas de presença seria sempre uma forma mais compensadora do que estar a pagar um salário, porque as ordens não têm dinheiro para pagar salários a 5 membros de uma comissão de supervisão, mais um provedor, mais o staff, mais advogados com 5 anos de experiência. Obviamente que isto vão ser tudo feitos contratações e vão ser feitas contactos com pessoas da rede de conhecimentos de cada um. A natureza humana é assim, não tenhamos dúvidas. Isto não vai ser objeto de concursos ou de recrutamento externos, porque não é assim que as coisas funcionam, infelizmente, em Portugal. Mas eu chamo a atenção para isto, porque se calhar há uma forma qualquer de evitar essas coisas.
Quanto à questão das licenciaturas pré-Bolonha e dos anos de formação, o Estatuto arruma isso muito bem. Já no Estatuto anterior isso estava arrumado, porque nós conseguimos, sem qualquer discrição, não estávamos sequer a pôr em causa as coisas, há engenheiros de classe de nível 1 e de nível 2. De nível 1 são os licenciados de Bolonha, 3 anos, ciclo curto. Não é de nenhuma desonra ser nível 1. Os de nível 2 são as pessoas que têm formações mais longas, ou seja, os mestrados, os antigos licenciaturas de 5 e 6 anos, que como sabem, isso é outra vergonha que há, na tabela de qualificações profissionais de Portugal, as pessoas que tiraram um curso de 5 e 6 anos estão equiparados aos 3 anos, licenciados pelo Bolonha. Isso é uma coisa inaceitável. Inaceitável, porque quando muito deviam estar equiparados aos atuais mestres. Muito embora tenham frequentado um número de aulas maiores e mais anos, e têm, ainda por cima, uma experiência acumulada. Mas isso nunca foi corrigido, mas isso é importante. Mas depois há os nível 2, que são os mestrados e esses antigos. De qualquer maneira, nós somos tão abertos que admitimos que a passagem do nível 1 para o nível 2 pode ser feita de duas formas. Uma é lógica, é alguém que tem uma licenciatura e tirar o mestrado é automático. Quem não for assim, ao fim de 5 anos, salvo erro, demonstra a experiência profissional, é sujeito a uma avaliação curricular, não é cá exames, não é cá nada, e a Ordem reconhece que ele já tem mais conhecimento e que pode estar equiparado a nível 2. Depois competirá cada um, porque aí é que está a questão, saber o que é que deve fazer ou não, porque eu era engenheiro civil e durante muito tempo eu fiz projetos. Eu sabia que não podia fazer um projeto de uma ponta, porque o risco daquilo cair era muito grande, que eu não tinha conhecimentos para aquilo. Eu sabia de hidráulica, sabia fazer, fiz 3 pisos, etc. Agora, eu ousar fazer pontes e fazer... Não, mas há afoitos que se fazem isso. E isso é um risco. É por isso que a Ordem tem que existir, porque a Ordem passa declarações e passa certificados a atestar que ele tem competência ou não. Isso é fundamental para a confiança pública. Portanto, isso é outra coisa. Depois, quanto à participação na engenharia de períodos externos em projetos nacionais, toda a vida o vi em Portugal. Eu até me lembro que eu, quando era jovem, trabalhava aí num gabinete, no fim do dia, eu trabalhava com 2 SICs, que eram dois excelentes engenheiros que estiveram cá a trabalhar na ponte de São João do Porto. Há pessoas altamente qualificadas, que tinham sido formadas em Londres, que até tinham vindo um deles de Londres, e, portanto, isso, as questões de peritos externos é vulgar serem chamados para apoiarem equipas nacionais em áreas específicas onde se sente que há pouco conhecimento, ou o conhecimento não é suficiente, não custa nada admiti-lo e chamar. Como resolver a atividade dos engenheiros estrangeiros cá? Eu acho que é fácil. Nós temos, neste momento, protocolos com as principais associações profissionais dos mercados que nos interessam, especialmente às empresas portuguesas. Estes protocolos são em termos de reciprocidade, isto é, o que é aplicável a um é aplicável a outro, e é óbvio que nós também temos que fazer um filtro, porque há engenheiros e há países de origem que têm muita engenharia e as pessoas também têm alguma formação que para nós será, desculpem-me a expressão, duvidosa. Tem que haver um filtro em relação a isso, mas diria que, em termos de vindas ao abrigo dos protocolos de reciprocidade, isso é uma prática que existe há muito tempo em Portugal, através da Ordem dos Engenheiros. Há aqui um pormenor, é que para trabalhar em Portugal ao abrigo de um protocolo de reciprocidade tem que manter a inscrição no lugar de origem.
Isto é, tem que pagar cotas lá e estar inscrito no país dele e depois inscrever-se cá e pagar cotas cá. No dia em que deixar de pagar cotas no país de origem, e isto é um caso muito corrente com os brasileiros cá, muito engenheiro brasileiro cá, ele automaticamente perde o direito a trabalhar cá, porque o protocolo abrange. Porque se quiser ir por outro caminho que não seja o da reciprocidade, pode sempre pedir uma equivalência do certificado do curso no Brasil em Portugal, e desde o momento em que o reconheçam, inscreve-se pela via normal, como se fosse um cidadão normal. Portanto, também é uma coisa que nós nos orgulhamos, deste intercâmbio que temos, nomeadamente com os países lusófonos, basicamente com Angola, Cabo Verde, Moçambique, porque os outros, infelizmente, não quer dizer que não haja exceções, mas os casos são diminutos. Sr. Presidente, ia só pedir que pudesse concluir a sua intervenção. Eu concluo. Muito obrigada. Eu concluo já. Quanto à pergunta do Sr. deputado José Galveias, Jorge, não, eu escrevi Jorge, desculpe lá, eu é que quis dizer, minhas desculpas. Como é que o CSOP olha para o interesse público, a qualidade de serviços e dos destinatários e dos direitos dos destinatários? Vamos lá ver, eu acho que desde que haja esta questão resolvida e bem pensada, que é da regulação dos atos, mas é de qualquer ato, eu não estou a falar só de engenharia. Eu, quando estou aflito e vou a um médico, eu procuro um especialista, quem é que é o melhor tipo que faz isto? Há um tipo especialista. Quem é que disse que ele era especialista? A ordem. E, portanto, é como na engenharia também há especialistas. E, portanto, se houver uma regulação eficaz, se os atos regulados forem determinados por especialidade, eu acho que os cidadãos podem estar tranquilos em relação a isto. O número de acidentes que ocorrem em Portugal devido à engenharia, infelizmente, é diminuto. Felizmente é diminuto. Infelizmente, os casos que aconteceram foi mais por falta de manutenção e de conservação do que propriamente por questões ligadas à qualidade dos engenheiros. Aí há um gap que é nós fazemos as coisas e depois não nos preocupamos em mantê-las e conservá-las. Isso é um aspecto que o Conselho Superior de Obras Públicas olha para ele com preocupação, nomeadamente o Presidente, porque a vida da obra não acaba no dia em que é inaugurada. Aí começou a vida dela. E tem que ser mantida e conservada, senão estamos a perder o valor do ativo. E olha, houve uma primeira geração de hectares e de hectares da água e dos esgotos, que foi tudo para o lixo, porque ninguém manteve aquilo. Aquilo caiu por colapso de ferrugem e de corrosão. Depois, atos de engenharia e qualidade do serviço, penso que a resposta estava inerente à anterior, estão ligadas umas coisas com as outras. Depois, não devia de existir atos reservados só a engenheiros, obviamente que sim. Isso é óbvio, conforme deve existir atos reservados a médicos e às diversas especialidades, a mesma coisa. Não vá ao sapateiro além da chinela, e, portanto, se o indivíduo estuda para engenheiro e tem conhecimento para isso, obviamente que tem que haver. Os órgãos de supervisão constituídos maioritariamente por personalidades externas, eu acho que ainda em respostas anteriores eu já aflorei a questão. Acho que isto é um atestado de alguma minoridade, até aos membros da Ordem, e, por outro lado, também é um sinal de desconfiança e de pouca seriedade naquilo que, para mim, atenta contra os nossos princípios éticos e deontológicos, dos quais nos honramos muito. E, portanto, acho que isto, como dizia o outro, não havia necessidade, porque podíamos, até entre as ordens, encontrar pessoas com perfis adequados para cumprir estes lugares. Como eu voltei a dizer há bocado, eu estou com alguma expectativa, porque eu julgo que isto vai tudo conduzir a um mar de empregos complementares para académicos, porque não vejo outra fonte de recrutamento para isto. Muito obrigado. Obrigada a nós, Sr. Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas. Agradecer uma vez mais a sua presença, os contributos que aqui nos deixou, que agora merecerão a reflexão por parte dos grupos parlamentares. E nós, Sr. Deputados, vemo-nos às 14h30 com a audição da Autoridade da Concorrência. Muito obrigada.